Olá, pessoal! Boa tarde! Estamos mais uma vez reunidos aqui nessa nova versão do nosso Cine Arte. Hoje temos um filme impactante, deixou vocês meio, vamos dizer, preocupados? Como é que vocês ficaram? Eu quero saber o oi, cadê o oi? Ninguém está me dando oi. Esse povo está muito lento. Quero saber se vocês gostaram do filme ou não. Hoje nós temos convidados especiais no nosso debate, né? O professor César Tavares, da UFMS, lá do CEPAM, vai falar as considerações iniciais. Ele já é participante do nosso projeto, já participou de outras edições, né? E temos dois convidados novos, a professora Larissa, que é coordenadora da FIRB, e o professor José Paulo, que é da FADIR de Campo Grande. Então, nós vamos ter nossos convidados especiais para o nosso debate. Vamos ver o nosso trailer do filme, assim vocês vão pegando assento, pega pipoca. Terminado o trailer, o professor César já vai conversar com vocês, hein? Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Boa tarde para todo mundo que está nos vendo aí, nos acompanhando. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da professora Heloísa. Eu não considero uma colega, mas sim uma amiga do coração. Agradecer também aí a parceria que nós vamos ter nessa tarde também com o professor César e com o professor José Paulo e a todos os alunos que estão aí nos assistindo. Espero que seja uma tarde muito proveitosa para todos nós. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz por participar desse evento hoje. Queria agradecer à professora Heloísa pela oportunidade aí, toda a organização da estrutura do evento, a professora Larissa, que nos apresentou inicialmente, o professor José Paulo, que está participando do evento, e a todos os que estão aí ouvindo e participando com a gente desse momento, né? Bom,
Esse tema, privacidade hackeada, esse documentário, ele foi feito em 2018 e lançado em 2019, então ele é extremamente recente e ele aborda uma problemática bastante preocupante para o nosso cotidiano, né? Eu acho que a gente pode começar pensando um pouquinho sobre a nossa liberdade de pensamento, né? Quando a gente pensa em liberdade de pensamento, vem basicamente duas dimensões. A primeira dimensão é a liberdade de manifestação do pensamento, né? A liberdade de manifestação é a liberdade de expor o que uma pessoa entende, o que uma pessoa compreende, as convicções que ela tem, a liberdade dela ter as opiniões políticas dela, as convicções religiosas, e a liberdade dela poder manifestar isso em público, né? Então, essa seria a liberdade de manifestação de pensamento, né? E quando a gente pensa em ameaças, a gente tende a ver que a liberdade de manifestação do pensamento é muito mais sensível a ameaças, né? Que o Estado pode estabelecer controles, que pode haver censura, que fundamentalismos religiosos podem ser restritivos dessa liberdade de manifestação de pensamento, né? Então, a gente geralmente toma bastante cuidado com a liberdade de manifestação do pensamento e nunca se preocupa com a liberdade de pensamento em si. Por quê? Porque a gente acha que ela está escondida, que ela é uma coisa muito íntima, que ela é uma coisa muito pessoal e que ninguém consegue atingir ou afetar a liberdade de pensamento, né? A gente até é orgulhoso disso, né? A gente acha que cada um de nós acha que é tão inteligente, né? Que é tão bem informado, que é tão conhecedor das coisas, que é tão senhor de si, que o nosso pensamento é um pensamento livre. A gente sempre acha isso. Lê do engano. E é esse que é o grande ponto, a linha essencial do nosso documentário Privacidade Hackeada. O que está em ameaça é justamente a nossa liberdade de pensamento, não de manifestação, né? Essa, a gente até sabe como lidar, sabe como driblar as censuras, existe toda uma história da humanidade nesse sentido. Agora, a liberdade de pensamento, pelo fato de ser tão íntima, né, tão entranhada no nosso ser, a notícia de que talvez o que a gente pense não seja exatamente algo livre é assustadora, né? E é esse o ponto que a gente vai tentar desenvolver aqui no nosso documentário, né? Bom, do que trata o documentário, né? Ele trata de como que essas redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, essas ferramentas de informação, né? Como que elas têm sido manipuladas em grandes eventos, em grandes processos públicos nas sociedades, né? Então, eles basicamente focam a eleição do Donald Trump e o voto pelo Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O que o documentário coloca é que uma empresa chamada Cambridge Analytica, ela teria levantado informações suficientes, desculpem aqui o telefone, ela teria levantado informações suficientes capazes de formular o perfil dos eleitores, né, o perfil de cada eleitor,
de modo que essa empresa pudesse veicular campanhas de propaganda que fossem capazes de dirigir o pensamento do eleitor. Olha só, que coisa impressionante. Então, como que eles trabalham? Se a empresa conseguisse levantar 5.000 pontos de informação de cada eleitor e conseguisse levantar esses 5.000 pontos a respeito de 200.000 eleitores, ela conseguiria traçar o perfil de cada eleitor americano. E uma vez tendo o perfil de cada eleitor americano, ela conseguiria embutir de forma massiva, de forma assim exaustiva, bombardear as pessoas de informações, até que essas informações conseguissem mudar a convicção das pessoas. No caso da eleição dos Estados Unidos, conforme relato da Brittany Kaiser, a preocupação deles não era com o eleitor que votava a favor da Hillary ou com o eleitor que votava a favor do Trump, mas sim em cima do eleitor indeciso, né? Então eles imaginavam que eles conseguiriam influenciar o processo eleitoral se eles conseguissem influenciar o eleitor indeciso. Então eles fizeram esse processo de levantamento dos 5.000 pontos de informação, de 200.000 eleitores, levantaram os perfis básicos de cada eleitor americano e começaram a bombardear as propagandas, né? Quando eles bombardearam essas propagandas focando o eleitor indeciso, eles conseguiram virar o jogo da eleição. Então, olha que estratégia sutil. Não se trata, então, difícil seria fazer uma campanha pró-Trump ou pró-Hillary. Eles não fizeram nenhuma nem outra, né? Eles simplesmente fizeram uma campanha que conseguisse mudar a cabeça do eleitor indeciso, né? E embutiram, formaram a convicção desse eleitor indeciso. Então, olha aí a história da liberdade de manifestação de pensamento, né? Então, quer dizer que esse eleitor indeciso, ele não tem tanta liberdade quanto ele pensa que tem. Na verdade, ele está sendo bombardeado com um conteúdo gigante de informações, e esse conteúdo gigante de informações está conseguindo construir a visão de mundo dele. Então, veja que a nossa liberdade de pensamento é um processo coletivamente construído, né? O filme começa, o documentário começa perguntando, tudo bem, eu sei que eu estou partilhando informações pessoais minhas nas redes sociais, os meus likes, as minhas fotos pessoais, os eventos que eu gosto, as curtidas, né? E essas informações são usadas para fazer propaganda. E daí? Né? Quando que isso começa a ficar ruim? Quando que isso começa a ser prejudicial? É justamente nesse momento. Justamente no momento em que as empresas são capazes de montar esquemas para construir a convicção das pessoas e se imiscuir na formação de sua própria reflexão. Então, isso que é um processo coletivamente construído, que é a liberdade de pensamento, não de manifestação, né? A liberdade de pensamento, isso que é coletivamente construído, está sendo apropriado por grandes grupos econômicos que estão influenciando a nossa reflexão num ou no outro sentido. O caso de Trinidad e Tobago, que foi falado no documentário também, é impressionante, né? Vocês viram lá que eles tinham basicamente dois grupos étnicos, né? Os indianos e os afrodescendentes, né? Os indianos, eles tinham um determinado perfil que eles rastrearam com essas informações das redes, né? E esse perfil dos indianos era que os filhos eram submissos aos pais. Os afrodescendentes, por outro lado, eles tinham outro perfil, né? Já eram, não gostavam de participar da política, preguiçosos, não eram proativos, né? Então, com base nessas informações, eles montaram a Cambridge Analytica. Ela foi contratada pelo grupo dos indianos, né, pelo Partido dos Indianos, que fez uma campanha para que o Partido dos Indianos se desse bem nas eleições. E qual que foi a campanha? Foi pró-indianos? Não, não foi. A campanha foi para que os jovens afrodescendentes, eles focaram o público jovem, porque viram que era mais sensível,
que era mais vulnerável à influência das redes, né? Eles focaram o público jovem numa campanha que fosse de acordo com o perfil desse público jovem, que era a campanha da omissão, ou seja, eles não iriam participar do processo porque eles não acreditam nos políticos, eles acham que todos os políticos são corruptos, eles acham que os políticos são manipuladores, né? Então eles não deveriam participar do processo eleitoral, né? Uma vez que eles conseguiram esse êxito, né? Então no público jovem, a campanha deles foi absolutamente exitosa e os descendentes, os jovens afrodescendentes, eles de fato não participaram da eleição e diminuíram nesse setor da população em 40%. Ou seja, o eleitorado indiano que participou do processo eleitoral porque é obediente aos pais, né? Eles participou em 40% mais, ou seja, foram 40% mais pessoas votando nesse setor do eleitor, né? Do eleitorado. E com isso, a eleição foi decidida nessa fatia do eleitorado, numa campanha muito simples, que parecia uma campanha que colocava um ponto de vista, uma visão de mundo bastante coerente para essa população. Então veja que, na verdade, a campanha pelo boicote ao processo eleitoral, a campanha que prega que os políticos são corruptos, a campanha que prega que a gente não deve participar, parece que ela é uma opção adequada para a nossa conduta política, mas, na verdade, ela estava sendo manipulada por uma empresa que foi contratada pelo outro lado, né? Agora, você imagine as coisas como acontecem na nossa realidade brasileira, né? Então, vamos ver qual que é o fulcro, né? Qual que é a base de análise que eles tomam, né? Vocês viram o Chris Weil, né? Que era aquele jovenzinho de cabelo vermelho, que trabalhou na Cambridge Analytica durante um tempo. Ele detalha qual que era a concepção de mundo por trás das estratégias da Cambridge Analytica, né? E qual que era a concepção? Era daquela Breitbart associação, né? A associação Breitbart, que tinha a seguinte convicção: se você quiser mudar a convicção das pessoas, a visão de mundo delas, você tem que destruir a percepção que elas têm de realidade e depois bombardear com informações da nova realidade que você quer construir. Gente, essa que é a linha condutora de toda a estratégia de montagem dos perfis psicológicos do eleitorado, né? É você identificar onde cada perfil psicológico é vulnerável, massacrar uma certa visão de mundo que não é conveniente para você, né? E daí construir uma nova visão de mundo que seja compatível com o seu contratante, né? Então, nós estamos assistindo isso no nosso cotidiano aqui no Brasil, né? Veja, há 10 anos atrás, quem seria capaz de aparecer em público afirmando que o fascismo é de esquerda? Não é verdade? Isso é uma barbaridade, né? Quem seria capaz de afirmar que a ditadura brasileira era uma ditabranda, né? Que a ditadura brasileira foi branda, que a ditadura brasileira foi razoável, né? Que o momento de maior repressão da história política no Brasil foi, de alguma forma, suave para a sociedade brasileira, né? Então, quer dizer, você tem o revisionismo histórico, né? Isso significa a destruição de valores que eram consagrados até então, né? De perspectivas de mundo que eram tidas como consenso, né? Na sociedade, você vai destruindo pontos dessa perspectiva de mundo para ir construindo uma nova realidade, né? Então, veja, está rodando aí um vídeo nas redes do WhatsApp que os latifundiários são defensores da floresta amazônica.
sendo que, ao longo de toda a história brasileira, os senhores de engenho, os latifundiários, sempre foram os maiores depredadores da cobertura vegetal do Brasil, desde a origem do Brasil, desde 1500, é assim, né? Nunca parou de ser assim, sempre foi assim. Mas o que nós temos é um processo de revisionismo histórico, né? É, exatamente, o agro é pop, né? Desde quando o agro é pop? O agro sempre foi poluidor, o agro sempre foi prejudicial à saúde, o agronegócio sempre foi baseado em grandes latifúndios, em prejuízo da distribuição de terras, da tão sonhada reforma agrária, né? Que é um tema central na ordem política brasileira, né? Então, você tem um processo de revisionismo de concepções para poder embutir novas concepções. Então, já caminhando aí para uma conclusão nessa reflexão inicial, né? O que nós temos é justamente isso, né? Que você tem um processo que grandes empresas que trabalham com comunicação e com dados, elas estão usando dessas informações, ou seja, os nossos likes, os nossos compartilhamentos, as nossas navegações na internet não são inocentes, elas são usadas contra nós, elas são apropriadas por grandes grupos econômicos que vão formar a nossa visão de mundo, né? E formando a nossa visão de mundo, vão orientar a nossa reflexão, o nosso pensamento, num sentido que pode não ser vantajoso para a gente, né? Isso tem uma hora lá no documentário que a Brittany Kaiser afirma que essa estratégia é considerada uma arma de Estado, né? Ou seja, aí a gente entra no âmbito da guerra híbrida, né? Então, essa estratégia de manipular informações, destruir realidades e construir realidades favoráveis num determinado sentido que se quer atingir, né? Isso é o que modernamente a gente tem chamado de guerra híbrida, né? Então, o filme Privacidade Hackeada não deixa de ser também um documentário sobre guerra híbrida, né? Que é aquela guerra não convencional, aquela guerra que não parte da lógica de explodir bombas e invadir territórios, mas sim de montar operações psicológicas que convençam as populações contra seus valores fundamentais, contra seus próprios interesses nacionais e promovam revoluções, essas chamadas revoluções coloridas, né? Bom, mas era isso que eu queria passar, a título de informação inicial. Eu acho que agora, não sei se é a Heloísa ou a Larissa, né, que vão encaminhar aí para algum debate que a gente possa desenvolver. Bom, achei super interessante a fala do professor César, principalmente com relação à questão do uso da nossa informação, né? Logo que eu assisti o filme, eu fiquei pensativa a respeito dessa questão da colisão de direitos aí, o direito à informação e o direito à privacidade, e como que essas informações a nosso respeito são utilizadas. Então, como que as empresas utilizam essas informações, não só quando a gente aceita o uso de algum aplicativo aí, né, mas quando a gente vai ao banco, a nossa digital está ali no banco, os laboratórios. Então, todos esses exemplos foi numa troca de ideias com o professor Edgar, que é professor de Direito Digital, estava me explicando um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E os bancos têm os nossos dados, o poder público tem vários dos nossos dados. Quando eu trabalhei na Procuradoria aqui do município de Guaraçaí, minha empresa veio oferecendo para a gente, não só o censo básico, né, que são as informações básicas acerca do censo, mas essa empresa ela conseguia mapear a cidade toda, os bairros, e dentro de determinado bairro, numa determinada quadra, quais são os imóveis que tem ali, a título do município cobrar o IPTU, mas nesse imóvel moram quantas pessoas? 4 pessoas, por exemplo. Dessas 4 pessoas, 2 são crianças que frequentam o ensino público, em qual escola
elas estão matriculadas, qual que é a renda dessa família, se vai ter algum tipo de ajuda da assistência social do município ou não. Então, como que todas essas informações a nosso respeito são utilizadas sem a gente saber? E aí, logo no início da fala do professor César, eu lembrei também de um outro filme, aquele A Origem, com Leonardo DiCaprio, não sei se o pessoal chegou a assistir, se o pessoal gostou ou não, que eles tentam, na verdade, roubar ideias do inconsciente enquanto a pessoa está dormindo, ou inserir ideias durante o sono da pessoa também, né? Então, a gente vive uma época de muita manipulação, essa questão da liberdade de expressão, essas notícias que há pouco tempo atrás, essa decisão do Rio de Janeiro, que a Globo não pode divulgar documentos sobre a investigação do senador Flávio Bolsonaro. Então, entra a parte de liberdade de imprensa também, liberdade de informação, a questão, eu acho também, que alguns alunos meus chegaram a escrever, o direito ao esquecimento, a partir do momento que uma informação sua cai na rede, como que a gente vai dar esse direito ao esquecimento para essa pessoa, né? A questão das biografias não autorizadas, já decidida pelo STF. Então, tudo isso entra nesse meio do direito à informação. Também quero pedir aí a opinião também do professor José Paulo, ver o que ele acha sobre o assunto. E os alunos também aí nos comentários. Professor, abre o áudio. Boa tarde a todos e a todas. De fato, a minha colaboração em relação ao filme é justamente trazer algumas provocações acerca do que é essa liberdade de expressão que muitas vezes nós exercemos, e essa liberdade na mídia, na tecnologia, nas técnicas de informática, né? Nas plataformas digitais, no WhatsApp. São situações que esse filme nos coloca uma reflexão profunda de que, será que nós temos que mencionar todas as nossas ideias acerca do que pensamos? Qual é o limite das expressões de ideias que temos com relação a algum fato, com relação a alguém, e como que isso deve ser protegido, né? Como devemos também nós nos protegermos nessas questões, né? Muitas vezes a gente vê aí as pessoas dizendo que têm realmente o direito à liberdade de expressão, mas querem falar tudo, né? E sem ter o devido respeito a pessoas, a instituições, e isso realmente às vezes, uma grande dificuldade que as pessoas têm em ter um controle e um limite nessa liberdade de expressão. Então, nós sabemos que a Constituição nos garante essa liberdade, porém, essa liberdade não é um direito absoluto, né? Nós temos que expressar as nossas atividades, os nossos pensamentos, porém, sempre respeitando o direito que as outras pessoas, as instituições têm. E a primeira provocação é essa, né? Como que eu devo estar atento a essas questões que eu me manifesto na internet, né? Como que eu devo estar atento a algumas ideias que eu lanço, né? E muitos lançam ideias odiosas, ideias que não respeitam a figura do outro, né? Como que eu devo exercer esse direito da minha liberdade sem denegrir a imagem do outro e respeitar o direito do outro, né? Do outro que é um cidadão como eu. A Constituição, quando ela me dá essa possibilidade de expressar a minha liberdade de expressão, ela também me diz que eu tenho um limite, né, perante essa liberdade. Então, a primeira provocação é essa: como que eu devo exercer essa minha liberdade sem ferir a liberdade do outro, sem ferir o pensamento do outro, sem denegrir a imagem do outro? Porque tudo que for em excesso, tudo que for colocado que foge a esse direito de liberdade que eu tenho, isso tem consequências, né? Tanto na seara penal, né, quanto na seara administrativa e civil. Então, essa primeira provocação é cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado com aquilo que nós dizemos em relação aos fatos, aos acontecimentos e às pessoas. Existe aí toda uma regulamentação, né, também, né, do direito eletrônico, que diz que nós temos que ter aí, que observar as regras, né, ao emitirmos
as regras do pensamento, as regras do direito, ao emitir um pensamento, ao emitir uma ideia acerca de uma situação, acerca de um fato, acerca de um fenômeno, acerca de uma pessoa. Essa primeira provocação é que sim, nós temos que exercer o nosso exercício de liberdade de expressão, porém, nós temos que nos ater às regras que são postas no meio jurídico, né, e em relação às legislações. A segunda provocação é que eu não posso falar tudo o que eu penso. Isto é, eu devo falar aquilo que eu penso, mas respeitando as ideias que estão aí na sociedade, no direito, e isso realmente sem eu me ater às consequências que isso vai gerar. Quer dizer, então, não é para me falar o que eu quero e não respeitar as ideias dos outros, senão isso pode causar uma consequência dos meus atos. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu falo, ele deve ser sustentado de acordo com as minhas afirmações, né? Com documentos, com as situações que eu posso provar, porque se falar ao léu, isso realmente traz as consequências que poderão advir depois de um processo, né? Em relação à fala e em relação ao pensamento. Então, são essas duas provocações que eu queria colocar em relação a essa fala do professor César também, em relação ao filme, de que nós temos que ter cuidado, né? Cuidado e nos prevenir de que nós temos um direito, o direito ao exercício da liberdade de expressão, porém, esse direito não é absoluto. Nós temos que respeitar as pessoas, as instituições, as regras, para manifestarmos e exercermos o nosso direito. Obrigado. Excelente. Considerações, professor. Eu vou passar uma outra cena de um outro filme. Eu fiz a pergunta a vocês ali pelo chat no começo. O que desencadeia, né, toda essa investigação? Quais são os pontos em que temos que nos preocuparmos no filme, em que leva a toda essa investigação? Né? Qual é a pergunta que é feita? E eu convido a vocês para assistir esse trechinho de um outro filme. Não sei se vocês já o assistiram. O nome do filme é Instinto. Pass on your work. Yeah, for what it's worth. What made you pick me? A look in your eye. You seem to have half a brain. Thank you. What luck? That luck. Curious, searching, unsatisfied, slightly pissed off. Why didn't you pick your daughter? Leave it alone. Why do you refuse to talk about her? Leave it. She wants to see you. I say we talk about it. What's wrong about you, Joa? Explain that. Something's opened this door. You're not the one, Joa. I'm not the one? No. I'm not the one who cuts your medication? I'm not the one to say if you're competent for a hearing, a chance of getting out of here? I'm the one, Ethan. Are you? I'm the one. One in control, huh? Yes. Who's in control? So who is in control? Are you? Am I? The guards outside? The warden in his office? Yeah? Who's in control? Testing, testing, testing. 1, 2, 3, 4. Dr. Ethan Powell interviewing Dr. Theo Porter. Now, this will be a very simple test. Pass or fail, life or death. You ready, Joa? Now, you write on this paper what I have taken from you. What have you lost? Write it! Write it! Wrong! Never had control. You only thought you had it. An illusion. Tabby bourgeois. What do you control? For sure. Huh? The volume in your stereo, the air conditioning in your car? What else? What else? Hi. Another chance. You were nervous. Too much pressure. Try again. What have you lost? What did I take? Write it. Write it!
since you were free, where were you going at 2 o'clock today? Into the gym, right? In the morning, your wake-up call. In the middle of the night, when you wake up sweating with your heart pounding. What is it that has you all tied up as you are? Tied up in little knots? Is it ambition? Yeah. You're no mystery to me, boy. I used to be you. Okay. One last chance. You think I won't do it? That's one psychiatrist less in the world. I'm already deep in the pit. So what can they do to me? Last try. Get it right. What have you lost? What did I take from you? Right. Yeah. Congratulations. You're a student after all. And you've lost nothing but your illusions and a little bit of skill. Tá mudo. Afinal de contas, o que nós perdemos? Perdemos a nossa ilusão de controle, perdemos a nossa ilusão de que éramos livres. O principal ponto que leva à discussão desse filme é justamente saber se esses dados que foram revelados feriam ou não direitos humanos. No momento em que as pessoas que colocam os seus dados em que supostamente estavam protegidos, elas deram autorização para que os seus conteúdos fossem revelados e compartilhados? Isso fere direitos humanos ou não? Os nossos dados são nossos? Será que nós somos realmente livres? O professor César tem mais alguns comentários, né, professor? Sim, é uma questão importante que apareceu no filme, que lembram-se quando a Britney estava no Congresso inglês. Perguntaram para ela, mas o que você faria, o que você sugeriria fazer para que a gente evitasse essa problemática toda do Facebook, da Cambridge Analytica, se apropriarem dos nossos dados, construírem uma visão de mundo, nos induzirem nesse ou naquele sentido, fazer-nos de títeres, né, de massa de manobra, né? Aí ela fala o seguinte, que ela ressaltaria, tornaria absoluta a propriedade privada sobre as nossas informações pessoais. É essa a solução que ela propõe, né? A proposta de que a gente seja proprietário dos nossos dados, né? E que eles não possam ser usados sem que a gente não tenha absoluto controle, né? Isso é um problema, porque o que nós estamos vendo é que, na verdade, até o presente momento, o que eu imagino é que os meus dados são meus dados, né? Para mim, isso parece a coisa mais natural do mundo, né? E sem que eu aperte um botão autorizando o uso dos meus dados, eu não consigo usar nada, né? E uma pessoa que não tem acesso a nada, a nenhuma rede social, a nenhum mecanismo de comunicação, ela é uma pessoa que está fora da sociedade do século XXI, né? Então, se eu for privado de estar presente nesses meios, porque eu acho que eu não devo autorizar que as minhas informações sejam utilizadas,
por essas empresas que exploram esses mecanismos, né, eu vou ser um excluído nessa sociedade, né? Então, a solução, será que a solução é privatizar e deixar isso para controle, como se fosse um direito personalíssimo, individual, ou será que seria botar uma ordem na construção pública que se faz a partir dessa manipulação de dados, né? Botar uma ordem pública. Essa que é a questão. Eu aliás, colocaria o oposto do que a Brittany Kaiser propõe. Eu colocaria o seguinte: vamos estatizar todas essas empresas que manipulam dados. Porque uma vez que elas sejam estatizadas, elas serão colocadas sob regime de responsabilidade pública, né? Responsabilidade, elas têm que prestar contas para a sociedade do que fazem. O Zuckerberg apareceu mentindo perante o Congresso britânico e nada acontece. Ele não tem responsabilidade. Ele não tem obrigação de prestar contas do que ele faz. A manipulação das informações que ele desenvolveu, toda a tecnologia de manipulação de informações que ele desenvolveu, justamente porque é privado, não o obriga a prestar contas, né? Ele não está submetido a uma lógica coletiva de prestação de contas, né? Então, o que eu vejo é que essa lógica privatista, né, de enxergar as coisas de uma forma individualizada, né, como se fosse o indivíduo responsável por tudo, não está dando certo. É justamente essa lógica que está levando a essa manipulação toda de informações que nós estamos vendo. Passo de novo. Um comentário acerca do que a professora Heloísa falou, né? Se não era uma ilusão que a gente vivia a respeito do nosso controle sobre as informações, né? Os dados. E assistindo mesmo o filme Privacidade Hackeada, da mesma maneira que eu acho que nós somos hoje manipulados pelo que aparece no nosso feed, no Facebook, no Instagram e assim por diante, eu acho que em outros momentos da história ocorreu também isso daí de manipulação, como na época da guerra, então aquele incentivo ao alistamento militar, né, nos Estados Unidos, aquele famoso modo americano de se viver. Então, eu acho que depende da época que a gente está vivendo, existem armas de manipulação em massa, e a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. E a respeito da pergunta da Sabrina, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é, na verdade, o primeiro passo, porque a gente não sabe como vamos agir diante de tudo isso que está acontecendo, é tudo muito novo. Então, eu acho que é um primeiro passo, mas que a gente ainda precisa se aprofundar nesse assunto. E aí uma outra questão que também vem à tona é a respeito tanto das fake news como dos discursos de ódio. A gente não sabe o alcance de uma fake news, de um discurso de ódio, porque ele vai se propagar muito mais dentro das redes sociais, e nem quais são os limites disso, porque nós não temos um regramento sobre isso ainda, né? Mas é tudo muito novo, eu acho que a lei veio aí para dar um primeiro passo, mas que a gente ainda tem muita coisa para fazer ainda aí. Obrigada. Microfone, Paulo. Ok. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 2018, de fato, ela vem regulamentar todo esse processo que muitas pessoas pensam que ali na internet é um campo sem lei, onde você pode se esconder, onde você pode falar e não ser punido, e muitas vezes, dentro das consequências do ato, como falou aí a Larissa, das fake news e do discurso de ódio,
a pessoa pensa que ela não poderia ou não poderá ser penalizada. É uma lei muito específica, que eu entendo que é muito importante para que as pessoas saibam que existe, sim, uma consequência de um ato de incitação à violência, de um ato que denigra a imagem de alguém, o cometimento de um ato ilícito, assim como existe, né, o Código Penal. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela realmente tem que proteger os dados que as pessoas têm, né, e que isso permeia todo o campo da internet, das transações comerciais, enfim. De fato, uma legislação muito importante para que isso possa ter um marco, né, na vida das pessoas que merecem ter os seus dados protegidos, não violados, e que a consequência de atos, né, que as pessoas colocam na internet, divulgam, né, isso realmente também tem que ter um limite e uma consequência na aplicação da lei. Então, eu creio que realmente, na pergunta da Sabrina, isso não deve ser uma situação de ilusão, e sim uma situação de que as pessoas têm que entender que é importante a manifestação, mas que essa manifestação tem uma consequência. Outra coisa, as situações de incitação, né, a ódio, a violência, as situações de vazamento de dados, também isso tem que ter uma consequência. Não dá para trabalharmos numa sociedade em que os dados são colocados de uma forma que, ao se cometer um crime, ao se cometer uma ilegalidade, as pessoas não sejam punidas. Isso não dá mais. Nós temos que vivenciar uma outra realidade, em que as pessoas que cometem essas ilegalidades, essas ilicitudes, elas devam ser realmente punidas e os seus atos tenham que ter consequências, para que seja evitado toda essa situação aí que mereça ter o amparo da lei. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu tenho alguns comentários. Primeiro, antes de ir para o comentário do Pedro, que está aqui na tela, vamos lá. Eu fiz a pergunta a vocês. Compartilhar print das conversas no WhatsApp com as pessoas que não participaram dessa conversa é violação do direito de privacidade? Será que vocês nunca fizeram isso? Levanta a mão quem nunca fez um print de uma conversa e não mandou para o coleguinha. Feio, hein? Nem a professora levantou a mão. Nenhum dos professores aqui presentes levantaram a mão. Vergonha! Né? Então, vejam, às vezes a gente olha o todo, olha as grandes empresas, olha que feio, aponta o dedo para o Facebook, que compartilhou dados, mas eu tirei um print de uma conversa em que uma pessoa não estava nessa conversa, a leu. Isso não é violação de privacidade, meninos? Isso não é o mesmo, na essência, do que foi relatado no filme que nós estamos discutindo? Então, eu retroajo um pouquinho com vocês na seguinte pergunta. O mal, o monstro, né? Vamos colocar aí, é a internet? O monstro são as grandes empresas ou continua sendo a falta de ética do ser humano? Então, eu convido vocês a refletirem um pouquinho nisso. Quando a gente fala de responsabilidade, quando a gente fala em respeito e quando falamos em necessidade de atender dignidade humana, essas três falas se iniciam na primeira pessoa. Se você não conjuga isso na primeira pessoa, meus queridos, não adianta apontar o dedo para grande empresa nenhuma. Eu respeito a privacidade das pessoas que conversam comigo no WhatsApp e não faço print e nem mando para ninguém a conversa, né?
A questão, Pedro, de todos fazem ou não fazem, não torna mais ou menos ruim. E isso é uma preocupação muito grande nossa. Quando a gente torna o incomum comum. Quando a gente faz com que o ilícito se torne comum e não doa mais. A degradação social começa aqui. O desrespeito à legislação começa aqui. Então, aproveitando isso e já indo para a sua pergunta e a pergunta da Sabrina, será que a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, a LGPD, é suficiente para punir as pessoas? Eu pergunto a vocês, qual lei é suficiente para educar as pessoas? Para que as pessoas sejam pessoas éticas, com valores. O que a gente viu nesse filme, antes de mais nada, é uma crise de valores. Uma profunda crise de valor humano. Né? Então, vejam, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, 6 pontos muito importantes que essa lei trouxe para que a gente possa entendê-la e pensar na sua efetividade. Primeiro, o que são dados? O que está sendo protegido pela LGPD? Certo? Os dados pessoais e os dados chamados sensíveis. Né? O artigo 5º da LGPD prevê que são considerados dados pessoais sensíveis os dados que façam referência a uma origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, por dados, temos que entender os dados pessoais e os dados sensíveis. Segundo ponto, quem manipulará esses dados? Né? E a nova lei, a lei LGPD, ela traz o titular, o controlador, o operador e o empregado. Né? Ou seja, quem controla é o operador. É importante a gente identificar essas pessoas para também identificarmos as responsabilidades, certo? Então, os operadores, eles são responsáveis por receber ou coletar esses dados, porém eles não podem compartilhar esses dados. Os controladores são todas as pessoas e empresas que coletam esses dados, os bancos, fabricantes de software e etc. Né? O terceiro ponto, eu não quero me alongar com a LGPD, mas o terceiro ponto é o tratamento desses dados. Né? Como os dados e o Big Data vão ser tratados? Né? Como que a empresa vai contar ou não com um Data Protection Officer, ou seja, né, o que a Cambridge Analytica era, né, que é o Data Protection, ele deverá ter ou não esses dados. Né? Então, a execução de políticas de administração pública, a realização de estudos, ou seja, a proteção na manipulação desses dados. Né? O respeito, quarto item, o respeito pelos direitos do titular desse dado. Né? Se existe autorização e o desbloqueio desses dados para a sua manipulação. Quinto item que traz a LGPD, né? As sanções. A sanção vai desde uma advertência para medidas corretivas até a eliminação dos dados referente à infração. Multas de 2% do lucro do faturamento, né? Limitadas a 50 milhões de reais a multa. E o sexto ponto, né, dessa nova legislação
é como as empresas podem se preparar para atender a lei, né? Então, a avaliação dos ambientes, softwares atualizados, né? Prevenção da manipulação e segurança contra a invasão, hackers e etc., né? E a segurança dos seus hosts, dos seus provedores, permissão de acesso, enfim, além da conscientização do usuário, certo? Então, esses são os pontos principais da LGPD que trazem diferenças com o sistema que existia antes da LGPD, quando houve toda essa questão que o filme traz, né? E lembre-se sempre, tá? A questão de você ter uma conduta de respeito à privacidade não é só não olhar no buraco da fechadura, né? O comentário que a Sônia traz, o print acaba sendo igual alguém num telefonema que te pede sigilo e conversa se espalha toda, né? Então, vejam, nós temos que pensar nas situações em que nós estamos lidando com os dados compartilhados ou não, né? Exatamente, Pedro. Precisamos nos avaliar. Nós estamos fazendo o mesmo. Não adianta eu cobrar do outro o que eu não faço, né? Muito interessante. Muito interessante. Vamos agora passar a palavra para quem? Quem quer fazer comentários? Levanta a mão. Olha só, Unidunité. Vamos lá, professor César. Bom, que eu entendo que está acontecendo? O gênio já saiu da lâmpada e ninguém bota mais ele de volta. Então, o que a gente tem que pensar é que as informações pessoais nossas já deixaram de ser coisas estritas do nosso foro íntimo, coisas que a gente tem o controle sobre elas, né? Nós já estamos sendo monitorados, e o que eu vejo é um processo de transformação desse monitoramento em um bem economicamente apropriável, né? Então, assim como o material, hoje em dia a gente fala nessas novas tecnologias, né? O material genético é um bem que está sendo economicamente apropriado, né? E as informações também estão sendo um bem economicamente, estão se transformando num bem economicamente apropriável. Então, eu não consigo enxergar como que regras que visem realçar a proteção privada dos dados venham ajudar isso. Esses dados já estão compartilhados, esses dados já são de acesso, né? Eles já estão se transformando em uma coisa pública e uma coisa pública apropriada por entes privados, grandes conglomerados econômicos. Então, o que eu acho é que talvez a gente tenha que trabalhar com uma regulação pública. Uma regulação que preserve a intimidade, sim, né? Isso já está dado, né? Mas o que fazer com essa informação depois que ela sai da intimidade? Seja porque a pessoa quer, por acidente, porque a informação vai sair, é o gênio da lâmpada, né? A informação já saiu, o nosso rastro, as informações que nós não damos relevância, é isso que está formando os perfis psicológicos, né? Uma curtida, um like, nós temos o decreto do Presidente da República, número 10.046 de 2019, ele já coloca o cadastro dos nossos dados biológicos completos.
digital, íris, voz, forma de andar e tipo sanguíneo. Tudo isso já é informação sob controle público. O problema é o que vai ser feito com essa informação, né? Que uso vai se dar com essa informação, né? Esse que é o problema. O problema é um problema de regulação do espaço público, né? E essa regulação do espaço público, ela está sendo permissiva à apropriação privada. Esse é o problema. Gigantes como Facebook, Google, YouTube, elas estão em sinergia com governos, né? Estão se apropriando dessas informações e usando essas informações. Esse é o problema. Bom, eu gostaria agora já estamos finalizando aqui, né, a nossa live, agradecer o convite da professora Heloísa, agradecer o professor César, o professor José Paulo, com quem eu aprendi muito nessa tarde, agradecer o Felipe, que foi nosso aluno aqui técnico, que nos ajudou aqui, nessas ferramentas tecnológicas. Eu não tenho mais nenhuma pontuação a fazer em relação ao filme, só agradecer, parabenizar pelo projeto e desejar uma ótima tarde a todos vocês.